Na parte da manhã, o Rocha Bruno fez a porção que nós estamos estudando. Depois o Hélio. Nós estamos estudando nesse período até março os profetas, chamados profetas menores. Não que eles sejam menores de tamanho nem de qualidade, não. Eles escreveram menos, uma quantidade menor de profecias, sendo que essas profecias, elas são importantíssimas. Nós temos, por exemplo, Joel. Joel, ele teve um período de mais ou menos 40 anos de ministério. E o livro dele é bem pequeno. Ele teve poucas profecias. E essas profecias, elas são fundamentais, que uma das principais profecias é sobre o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes e nos nossos dias, quando ele diz que eis que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. É importante frisar que as pessoas, elas interpretam mal a questão da religião. Deus, ele não tem uma igreja específica, um grupo religioso. Deus tem um povo. E esse povo está espalhado em toda a terra. E essas pessoas são pessoas que têm um compromisso com Deus, um coração ligado a Deus. E essas pessoas, elas, diferentemente do que as pessoas imaginam, não é como a gente olha hoje. Então, por exemplo, a minha igreja, eu vou na minha igreja é isso, eu vou na minha congregação, na minha sinagoga, e não é real. Vamos tentar entender alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Jesus não criou nenhuma igreja. Isso é ponto passivo. Ele chegou e chamou os seus discípulos e disse: ide e ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Crer no quê? No que ele ensinou. O que ele ensinou? Aí você vai para a Bíblia. Mateus 5,17. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. O que significa isso? Eu não vim abolir a Torá que Deus deu a Moisés. E eu não vim abolir o que os profetas receberam de inspiração. Enquanto o céu e a terra não passar, nem um i, nem um j deve ser tirado. Em hebraico é um traço ou um yud, que são as menores letras. Nenhum deve ser tirado. Em Mateus 7:22, ele vai dizer o seguinte, que muitos naquele dia me dirão: mas Senhor, nós fizemos grandes coisas em teu nome. Fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos cura. E eu vou dizer: apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei. Os tradutores mal intencionados, se você pegar a Bíblia, a King James, a Bíblia, tradução Novo Mundo, que ela traduz ao pé da letra a palavra anomia. Em grego, a contra, nomia, lei. Eles traduziram contra a lei por iniquidade. Não deixa de ser uma iniquidade, só que não dá essa conotação. Porque o que é iniquidade? Para o Renato é uma coisa. Talvez para o Jadeil seja outra. Depende do ponto de vista, a formação que a pessoa tem. Mas a Bíblia é específica. Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que sois contra a lei. Ou seja, milagres, curas, expulsar demônios. Nada disso prova que você está fazendo em nome de Deus. A tal ponto que nós temos esses milagres em todas as religiões. Então, não cabe a nós julgar a religião A ou B. Cabe a nós julgar o seguinte: qual é a fonte que vem esta cura? De uma fonte pura, vai sair água pura. De uma fonte contaminada, vai sair o que? Água contaminada.
Mas você não consegue ver numa água contaminada a bactéria que está ali. Só o seu corpo que vai sentir. Então, nós vemos que muitas pessoas hoje, elas começam com um espírito, um ímpeto muito grande de fazer as coisas para Deus. Mas elas não têm o espírito da águia. Porque qual a diferença de uma águia e de uma galinha? Para nós, a galinha é mais benéfica, porque ela nos fornece a carne, nos fornece os ovos. Mas tem uma diferença gritante. A galinha, ela só anda de cabeça para baixo. A águia sempre está do alto, nos olhando. A galinha tenta voar, mas ela cai logo. A águia não. A águia, ela tem algumas atitudes que a maioria das pessoas talvez não conheçam. Quando ela vai gerar filhotes, ela vai num penhasco muito alto, faz o ninho lá, porque o acesso dos inimigos não vai conseguir chegar lá, os predadores. Normalmente ela tem 2 filhotes. Um vai morrer. Porque aquele que ela perceber que está debilitado, ela não vai alimentar. Ela vai, porque a alimentação é escassa. Primeira coisa. Depois, vai chegar um momento que aquele filhote vira um filhotão. E aquele filhote, ele está acomodado ali no ninho. Ele não quer sair. Aí ela começa a insistir para que ele vá treinando, né? E se ele não sair por vontade própria, ela joga ele do ninho. Aí ele, como é um penhasco alto, ele vai cair, de repente ele começa, e ele percebe que ao mexer as asas, ele vai ter sustentação. E aí ele vai embora cuidar da vida dele. Esta águia vai chegar um momento da vida dela que a águia vive muitos anos. Quando chega por volta de 40 anos, mais ou menos, ela vai subir no mesmo penhasco, no mesmo lugar. E ela vai fazer uma coisa tremenda. Com o bico, ela vai arrancar todas as penas. Depois, ela vai raspar as garras até a carne. E, finalmente, ela vai raspar o bico. Vai ficar aí. Até que um novo bico surja, novas garras e novas penas. E ela se renova. Como a Bíblia diz que nós temos que nos renovar como a águia. Na hora que ela chegou na meia-idade, ela tem que se renovar. E é isso que Deus quer ensinar para nós. Nós temos que nos renovar. Nós não podemos ser a mesmice, a continuidade de sempre. Nós comentávamos agora há pouco, as crianças já nascem, já sabem mexer no celular. O sobrinho da Sheila, nem um ano tem, está lá com o dedinho. O meu netinho, a mesma coisa. Já sabe escolher o que ele quer. Então, nós levamos quantos anos para desenvolver alguma coisa e as crianças já nascem, porque as coisas são muito rápidas. E no mundo espiritual não é diferente. Hoje existe cerca de 50 mil denominações. Essas 50 mil denominações, todas elas dizem, Deus está aqui. Mas o que a Bíblia nos fala? Como nós devemos lidar com isso? Qual é a maneira que eu devo agir? Nós sabemos. Muitos usam as cartas de Paulo para tentar justificar, com interpretações equivocadas, que nós não somos obrigados a obedecer à lei do Eterno. Nós vemos em Romanos capítulo 3, versículo 31, ele diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Então a lei de Deus, ela não salva ninguém, mas ela nos condena. Essa condenação, ela pode ser uma condenação leve, como pode ser severa. E o que eu gostaria de convidar vocês a lerem comigo está em Atos, capítulo 5,
do versículo 1 ao versículo 11. Aqui conta uma história, que é uma história que chega a ser assustadora, porque ela nos mostra alguns aspectos que, se nós não analisarmos o porquê, nós não vamos entender. Diz assim: mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então vamos tentar fazer uma análise sintática aqui. Não existe nenhum mandamento, nenhuma ordenança que você tenha que vender sua casa e dar o dinheiro à congregação. Não existe isso. Nós sabemos, por dedução, que naquela época as pessoas estavam abençoando a congregação que estava começando. Quando uma congregação começa, é muito difícil, porque não é só os custos, os auxílios, é muito complicado. E a congregação ali estava padecendo disso. E os apóstolos, eles tinham muitas responsabilidades. Tinham que ajudar viúvas, pessoas doentes. Então, muitos daqueles que estavam se convertendo, eles faziam o quê? Eles levavam aos pés dos apóstolos doações vultuosas. E talvez, não sei o que aconteceu com esse casal, Ananias e Safira, eles tinham lá uma propriedade, agora vou fazer aqui vou tentar imaginar. Eles tinham uma casa lá que não valia muita coisa. Vamos pensar assim, para tentar entender essa ilustração. E eles fizeram um voto: olha, Senhor, se eu vender aquela casa, eu vou colocar os pés dos apóstolos. Talvez mal terminou a oração, alguém chegou e comprou. Quando eles viram aquele dinheiro, falou: pá, não preciso dar esse dinheiro. Vamos dar metade, ninguém vai ficar sabendo. E levou a metade. E olha o que diz assim: então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? E por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vendê-lo, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos. Você mentiu para Deus. Nós muitas vezes não entendemos o agir do Espírito Santo. Nós não compreendemos, porque nós somos egoístas. Em primeiro lugar, nós achamos que nós estamos aonde estamos por causa da nossa capacidade. E eu vou dizer uma coisa para você: não é. Que tem gente muito melhor que você. E você sabe disso. Se você não soubesse, é um hipócrita. Que sempre tem. Eu gosto de contar algumas histórias, porque elas nos ilustram, mas histórias que aconteceram na minha vida. Era o meu sonho trabalhar na Petrobras, mas o meu currículo não era suficiente. A minha capacidade, eu acreditava que era, mas o meu currículo, e além de tudo isso, a corrupção sempre existiu. Meu sonho era entrar, e eu trabalhava na Votorantim. Então, meu currículo não era tão ruim para trabalhar na Votorantim. Só que para a Petrobras era, entre aspas, ruim, porque eu sabia que havia dificuldades. E orando a Deus, pedindo a Deus que eu tinha um grande problema. Eu queria ir contra o contrafluxo. Primeiro que eu trabalhava lá na Itaquera. Imagina sair de Cotia e até Itaquera todo dia e voltar. Depois fui trabalhar lá na Votorantim, que era lá no Jaguaré,
Aí pegava raposa, aquele sufoco, aquela coisa toda. E a Petrobras era aqui em Barueri, então era facinho aqui por dentro. Aí eu fui, fiz a ficha. A pessoa me atendeu, ia ser comprador lá. Falou, olha, eu aviso você. Saí descrente. No dia seguinte me chamou, você foi aprovado. Foi aprovado. E comecei a trabalhar na empresa. E ali eu prosperei. Logo fui promovido, depois fui promovido para a parte comercial, fui gerenciar uma equipe de engenheiros químicos, e eu era o único que não era engenheiro químico, era técnico. E a Petrobras só contratava engenheiros ou da USP ou da Oswaldo Cruz. Outra faculdade, esquece. E eu era o único que era um cursinho técnico meia boca. E Deus me abençoou. E foi uma época muito boa. E o meu ex-chefe, o que me contratou no começo, que ficou na outra empresa da Petrobras, tornou-se meu amigo. E eu fui conversar com ele. E perguntei a ele, me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade. Por que você me contratou? Ele falou, você quer saber mesmo? Eu quero saber, sim. Meu amigo, você era o pior candidato que apareceu. Mas você acha que eu era burro e contratar um cara bom? Eu não ia contratar. Só que eu dei com os burros na água. Por quê? Em pouco tempo eu passei ele, prosperei e ele continuou como comprador. Mas eu nunca prejudiquei ele no trabalho dele. O meu foco foi continuar no meu trabalho. Muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que as coisas acontecem por nossa capacidade. E não é verdade. E foi o que Pedro diz aqui. Por quê você fez isso? A casa não era sua? Aí você vendeu. O dinheiro não era seu? Era seu. Agora, por que você foi enganar a Deus? E olha só o que acontece. Por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Então nós vemos aqui uma luta entre o bem e o mal. O bem, ó Deus, se tu me abençoares, eu vou ser fiel, vou fazer tudo para abençoar a tua causa. Satanás, é seu, deixa de ser besta. Eles não precisam disso. Para que está se preocupando com isso? Então nós vemos a luta entre o bem e o mal. Primeira coisa. Segundo, você recebe a bênção. Enquanto nós temos aí, sei lá, 15 milhões, 20 milhões de pessoas desempregadas, ou mais, não se sabe, você está empregado. Alguns muito bem empregados. E você continua achando que é pela sua capacidade. Não, é Deus que está te abençoando. Você já olhou para trás e percebeu que muitas pessoas que você conhecia já não estão mais aqui? Naturalmente, a idade faz a diferença. Eu tinha 10 amigos próximos a mim, que eram de infância, escola, ginásio, do bairro. Desses 10, só sobrou 2. Eu e um outro que é mecânico ali em Osasco. Os outros, até mais novos, já partiram. O último que foi, ele tinha uma mãe da idade da minha, com Alzheimer. E cuidava da mãe. Ele levantou, cuidou dela, fez as coisas que tinham que ser feitas e foi dar uma olhada no portão. E não voltou mais. Lá no portão ele caiu e morreu. E a mãe ficou. Então, a vida também é um dom de Deus. Então, você tem que começar a rever os seus conceitos. Quando nós vemos as tragédias que acontecem no mundo, você já parou para pensar que Deus tem poupado você das tragédias? Você é melhor do que as pessoas que têm perdido seus bens nas enchentes? Você é melhor do que as pessoas que têm morrido com uma bala perdida? Claro que não.
É a mão de Deus. Não que Deus está contra eles, mas é a mão de Deus protegendo você. Vamos pensar nesse aspecto. E Pedro simplesmente diz isso para eles, né? Por que você fez isso? No versículo 5. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Qual foi o propósito de Deus com esta morte? Teve um propósito, não teve? Qual foi? Alertar os demais que com Deus não se brinca. Muitas vezes nós pensamos que nós podemos brincar com Deus. Eu estou alcançando tudo o que eu quero. Os meus sonhos estão sendo realizados. E eu começo a esquecer de Deus. Na semana anterior ao Natal, a Raquel estava muito angustiada, muito preocupada. Chega essa época do ano, as pessoas elas pegam aquele recurso financeiro que normalmente ele doa a Deus, devolve a Deus, e usa em outras atividades. E ela tem um projeto social. As crianças, elas vão no projeto social com 2 propósitos. Uma, comer. Porque ela só tem comida durante a semana. No final de semana eles não tem. Então a maioria das crianças vai lá para comer. Número 1. Número 2. Quando chega essa época, os seus filhos, seus sobrinhos, recebem presentes e brinquedos. Eles tiverem um prato de comida, é uma grande coisa. Mas todo ano ela faz questão de ajudar, de comprar. E sempre tem doações. Tem pessoas que ligam, olha, eu tenho aqui um valor X para você comprar brinquedo. Outro, olha, eu tenho aqui uma quantidade X disso para você comprar. E ela sempre teve uma preocupação, sempre comprar brinquedos médios. Porque ela sempre foi o pensamento, não vou dar porcaria. Se eu não dou para os meus filhos, eu não vou dar para os filhos dos outros. E na semana que antecedeu o Natal, não tinha entrado R$1. Da mesma forma que eu não gosto de ficar pedindo, vocês sabem que ela não fica pedindo para as pessoas. E antes de deitar, ela orou a Deus pedindo que Deus mandasse alguém para ajudar. E eu não sou uma pessoa descrente, eu já vi milagres e eu vejo milagres. No dia seguinte, por volta das 11 horas, ela recebeu uma ligação. Uma pessoa que não é cristão, não é evangélico, vive nesse mundão na farra, ligou para ela e falou, bispa, eu estou sentindo o coração de te ajudar. Quero mandar um presente para você. Falei, amém. Me passa o seu Pix. Passou. Quando ela abriu, ela quase caiu de costas. Era R$5.000. E essa pessoa é igual a nós aqui, profissionais igual a nós. Não é milionário, é rapaz simples. Aí ela poderia fazer 2 coisas. Pegar aquele presente e fazer o que ela mais gosta, né? Comprar sapato, comprar roupa. Ela deve ser centopeia, porque nunca vi tanto sapato. Deve estar ouvindo, hoje ela me mata. E ela pegou aquele dinheiro e correu no armarinho. Marinho Fernandes. E comprou tudo. Brinquedos das crianças. E correu para pegar o nome das crianças para fazer, para abençoar. E ela não ia fazer. Ela estava preocupada com o final do último dia do ano, né, gregoriano. Por quê? Os anos que ela não fez, as pessoas caíram na bagaceira, como diz o ditado. E ela fala, melhor as pessoas estar na igreja do que estar na bagaceira. Ela não ia fazer, mas vou fazer. Aí fez um jantar para alguns pessoal e ela esteve lá. E Deus voltou a abençoá-la de novo.
Uma coisa que nunca aconteceu durante um ano inteiro, naquele jantar aconteceu. E essas coisas servem de lição. Por quê? Porque nós temos que cuidar das ovelhas. Nós temos que orientar as pessoas. E aqui acontece exatamente o que aconteceu com esse rapaz. Ele não tinha obrigação nenhuma de doar a casa dele. Qual que era a obrigação que ele tem, de qualquer judeu, era levar o judeu. Aos 20 anos, ele paga o resgate. Então, quando um homem completa 20 anos, ele pega um ciclo e ia no templo e pagava o resgate da alma dele. 20 anos. Todos. Primeira coisa. Segundo, ele levava o dízimo. Terceiro, ele tinha o dízimo da família. Qual que era o dízimo da família? Ele deveria separar uma parte para que na festa dos tabernáculos ele não tivesse desculpa para dizer não posso ir porque não tem dinheiro. Então ele era obrigado a fazer uma poupança e no período das festas dos tabernáculos ele levava. Depois tinha o dízimo do sacerdote, que era chamado de primícias. Então quando ele recebia, ele separava, hoje seria um dia de trabalho, e levava para o sacerdote. Então essa era a rotina deles. E das nações que nós conhecemos, a mais próspera sempre foi o povo judeu. Basta você pegar Israel no ano 1947 e depois de 48 para cá. Até 1947, Tel Aviv era do tamanho do Lajeado. Você tem uma ideia. 80% era deserto. Agora dá uma olhadinha hoje como é que é Israel. 70 anos depois, tornou-se o quê? Uma potência. Mas por quê? Porque eles continuam mantendo a fidelidade com Deus. Então já era comum entre o povo de Israel ser fiel. Por isso que esse homem teve o ímpeto de abençoar. Mas, quando ele viu a quantidade, de repente a casa valia 100 mil e ele conseguiu 500. É muito dinheiro. Porque assim, quando você ganha o salário mínimo, para você levar 100 reais, 110 reais, não tem problema nenhum. Agora, se você ganha 10 mil e você conta 10 notas de 100, você acha muito. Não para pensar. Quantas bênçãos Deus tem feito para você. Quantas bênçãos Deus tem transformado. E o nosso colega aqui, o Ananias, morreu. Continuando. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber o que havia acontecido com o marido. Aí o Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e seu marido venderam o terreno? Então ela respondeu: foi. Então Pedro disse: por que você e seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Aqueles moços que você viu saindo acabaram de sepultar o seu marido. Já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. A igreja estava iniciando. Deus tinha que ser rígido para que as pessoas não perdessem o respeito. Hoje, nós temos uma grande dificuldade. Por quê? As pessoas veem pessoas mal intencionadas fazendo coisas erradas
e julga que todo mundo está fazendo errado. Que todo mundo está agindo de uma forma errada. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos ver que ela tem muitas orientações que nos devem mostrar o caminho que nós temos que seguir. Nós lemos em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro 4,17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. Olha que nós estamos falando de 2000 anos atrás, quando ele escreveu isso aqui. E ele participou do julgamento de Ananias e Safira. E posso dizer uma coisa para vocês? Vocês sabem a idade de Pedro? Quando vocês falam dos apóstolos, como é que vocês imaginam? Homens maduros, né? Não é isso? Não dá? Porque os filmes mostram homens velhinhos, né? Acima de 20 anos, só tinha 2. Jesus e Pedro. Os demais eram tudo abaixo de Jesus. Aí você pergunta, como você sabe? Porque quando questionaram Jesus sobre os impostos, ele não manda Pedro ir pescar, e o Pedro não acha uma moeda na boca e traz e paga o resgate de Jesus e de Pedro, porque eles tinham mais de 20 anos, Jesus tinha 30, provavelmente Pedro devia ter 30 também. Nesse momento, talvez Pedro tivesse 31, 32 anos. Os demais eram todos abaixo de 20 anos. Então isso é história, isso aí não é invencionice, é história. E olha o que ele fala aqui. Cadê? Aqui. 1 Pedro 4, 17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Quem vai ser julgado primeiro? Nós. Qual será o fim daqueles que não creem nos evangelhos de Deus? Então, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no evangelho? Ou seja, se aqueles que cumprem a vontade de Deus serão julgados, imagina aqueles que lutam contra isso. E a maioria desses que lutam são entre nós mesmos. É aquele personagem que diz, não é bem assim. Hoje existe uma ideia, esses dias até eu ouvi, falei, meu Deus, como o maligno ele distorce. A ideia é o seguinte, eu guardo o 7º dia, só que o 7º dia para mim é o domingo. Só que a Bíblia é específica. O 7º dia é o sábado, está lá nos 10 mandamentos. Continuando. As pessoas já tentam distorcer o que Deus ensinou a que possamos fazer. Hebreus, capítulo 10. Versículo 26 a 29. Presta bem atenção. Esses versículos que nós estamos lendo, irmãos, seriam bom vocês meditarem, refletirem, fixarem na mente. Porque ele vai fazer diferença nos dias a seguir. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, o medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado e culpado, depois de ouvir testemunhas de 2 pessoas, pelo menos.
Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que os ama? Imagine como será pior ainda o castigo a essa pessoa que vai merecer. Olha só, se a lei que foi escrita com o dedo de Deus, ditada a Moisés, 2 testemunhas era o suficiente para uma pessoa que transgredisse morrer, imagina o sangue do Cordeiro de Deus. Quando você tem consciência, você sabe que é verdade, você leu, você não consegue provar ao contrário, mas você insiste em continuar no erro. Agora, por que acontece isso com certas pessoas? Vocês já perguntaram para vocês? Muitas vezes falam, mas senhor, por que eu sou tão insensível? Eu estou lendo aqui, está escrito. E por que eu sou insensível? A Bíblia responde. A Bíblia tem que trazer todas as respostas para nós, de nossas inquietudes, de nossas dificuldades, de tudo aquilo que nós temos no nosso dia a dia. Por quê? Ela deve ser o quê? O nosso guia. É a única coisa que nós temos. Né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler o versículo 9. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Em outra tradução, talvez a de vocês, aí diz assim, o homem da iniquidade. E ele vai fazer todo tipo de milagre. Então, como eu falei, milagre não significa que Deus está agindo. E enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que o poderia salvar. Por isso, olha só que coisa grave. Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acredite naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Essas pessoas vão acreditar na mentira. Deus vai mandar um espírito de engano, porque Deus não se interessa por esse tipo de gente. Outra coisa, Deus conhece o seu amanhã. Quando Yeshua esteve no deserto, Deus sabia se ele ia vencer ou não? Claro. Ele é onisciente, onipresente. Então por que ele foi testado? Porque ele não sabia. Jesus não sabia que ia vencer. Mas Deus sabia. Então, a tentação do deserto não foi para provar a Deus, mas foi para provar para ele mesmo que ele conseguiria. E aquilo que fortaleceu ele, para ele seguir no ministério. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Deus sabia, já tinha até provisionado um anjo para impedir Abraão de matar o filho. E Deus sabia que ele ia matar. Por isso que ele foi chamado pai da fé. Deus sabia. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que vai acontecer com o Renato, com a Luciene, Calau, comigo, com a Sheila, cadê isso? Evelyn. Né? Todos nós que estamos. Deus sabe de todas as coisas. Nesse momento, Ele está lendo o teu coração. Nesse momento, Ele está lendo a tua mente. E nesse momento, há duas condições. A primeira, Ele vai enviar o Espírito Santo para fazer você tornar-se uma pessoa cada vez mais ligada às coisas divinas, ou Ele vai permitir que o espírito maligno te afunde cada vez mais.
que o espírito maligno te coloque cada vez mais no erro. Por quê? Porque você rejeitou o único que pode salvar a sua vida. Foi o sacrifício expiatório do Senhor Yeshua. Deus sabia que Yeshua iria suportar a cruz. Mas Jesus não sabia. Por isso que ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele clamou por quê? Ele sabia que não seria. Que ele era humano. E muitas vezes nós sabemos se suportaremos as provações que hão de vir sobre nós. Muitas vezes nós não sabemos se nós vamos conseguir suportar tudo aquilo que tem vindo contra a nossa vida. Mas a Bíblia também nos diz que não vem provação maior da qual nós não podemos suportar. Por isso que nós temos que ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida de oração. Porque dias terríveis estão à frente. Dias difíceis estão à frente. E só perseverar e só vai se salvar aqueles que estiverem unidos com o Senhor. O Senhor tem um objetivo, um propósito para cada um de vocês. E esse propósito é um só: que você seja salvo. Como é que você vai ser salvo? Está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência, a sabedoria dos santos. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então você precisa desses dois. Fé em Jesus até o diabo tem. A Bíblia diz que os demônios creem e estremecem. Então ter fé não significa nada. Hoje a maioria das igrejas creem em Jesus. Não é virtude nenhuma, porque os demônios também creem. Mas você tem que ter que guardar os seus princípios, os seus mandamentos. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, na Bíblia King James, porque a tradução Almeida aqui eles modificaram, né? Porque é descaradamente errado, diz assim: felizes as pessoas, na King James, diz assim: felizes ou bem-aventuradas as pessoas que guardam os mandamentos de Deus, pois terão direito de comer do fruto da árvore da vida e entrar na cidade pelas portas. Na Bíblia Almeida, a tradução é ridícula. Diz assim: bem-aventuradas as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito a comer do fruto. O que tem a ver lavar roupa com salvação? Não quer dizer que o pessoal da lavanderia está mais... Então você vê que manipularam, mas por quê? A palavra de tradução aqui é muito parecida. E se você pega a mesma King James, que é uma tradução mais fidedigna, em 1611, ela traz assim. As atuais já traz desse jeito, porque as pessoas não querem saber que para que você tenha direito a comer o fruto da árvore da vida, você tem que guardar os mandamentos. Eles não querem saber disso. Então você não pode saber, né? No versículo 15, o mesmo Apocalipse. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. O que diz aqui? Nós vamos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Depois vamos voltar aqui para irmos concluindo o nosso estudo de hoje, a nossa palavra. Diz assim: cuidado com os que fazem coisas más. Esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós, e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo. Versículo 8. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda
comparado com aquilo que tem muito mais valor, isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. O que Paulo se referia? Aqui no Apocalipse diz que aqueles que estarão fora, em outras versões, pode ser que da de vocês apareça, ficaram fora os cães. Eu não sei se aparece na tradução de vocês. Algumas traduções aparecem cães. Por que cães? Tadinho dos cachorrinhos, né? Então o cachorrinho não entra no reino dos céus. Não, não é cães, é os cananitas. Porque os cananitas que cortavam seus corpos para oferecer-se aos seus deuses. Só que o tradutor não sabia disso. Ele não entendia isso. Porque aqueles que praticavam a religião de Canaã vão ficar fora. E qual é a religião de Canaã? Vocês sabem? Se ela existe hoje, ela existe. O candomblé é a religião de Canaã. É a mesma. Só foi mudando os nomes. Como é que eu sei isso? Porque eu fui estudar as religiões afro e lá eles explicam que a religião de Canaã é a mesma que o candomblé. Continuou. Então aqui ele está dizendo que esses indivíduos vão ficar fora porque cometem pecados. Como está na tradução de vocês aí? Cometem o quê? Dá para alguém ler para mim? É o versículo 15 do capítulo 22. Tem alguma tradução diferente ou é a mesma coisa? Cães. Então, esses cães aqui não é nada mais, nada menos que os cananitas, os idólatras, aqueles que praticam. E o que se praticava em Canaã? A promiscuidade. Por que Sodoma e Gomorra, que eram cananeus, foram destruídos? Por causa da homossexualidade, da perversão. E aí nós vamos lembrar de um caso em que uma mulher cananita chega para Jesus e pede para que cure a filha dela. E ele diz, eu não posso dar o pão para os cachorrinhos. E ela diz assim, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu. Ele não está falando de cachorro. Ele disse, eu não posso curar os cananitas. Olha como o tradutor entendeu errado. Aí Jesus olha para ela e falou, nem em Israel eu vi uma fé como a sua. Não é que ele não queria curar. Ele quis chamar a atenção daquelas pessoas para a fé daquela mulher. E dizendo, vocês perceberam? Vocês consideram ela de segunda classe. Todavia ela tem mais fé que vocês. Aí vem agora um centurião falar com Jesus. E ele diz, olha, manda que o meu servo fique curado. Eu falei, não, eu vou lá. Não, mas não preciso. Eu vou. Porque era um servo. Então nós vemos o agir de Deus é dessa maneira. Por isso que nós temos que começar a rever a maneira que nós estamos lidando com as coisas sagradas. Uma coisa é certa, melhor seria não ter conhecido do que conhecer a verdade e não praticar. Isso é terrível. Você tem que começar agora a analisar qual o projeto que Deus tem para a tua vida. Qual o plano que Deus tem para a sua vida. São duas situações. Muitos de nós entendemos errado o plano da salvação. A Bíblia fala que no milênio, no mundo vindouro, vão ser 1000 anos. Depois dos 1000 anos, é que a cidade santa desce e Yeshua entrega o reino ao Pai. O sol e a lua deixam de existir, começa então o que as pessoas chamam de céu. Começa a eternidade. É depois dos 1000 anos. E nos 1000 anos? No começo dos 1000 anos, a Bíblia fala de duas ressurreições.
A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Esses que ressuscitarem na primeira ressurreição, eles terão 1000 anos para aprender. Porque a Bíblia diz que terão 144 mil, que serão reis e sacerdotes. Para que serve um rei? Para governar. Para que serve um sacerdote? Para ensinar. Então, esse grupo especial de 144 mil, eles vão ensinar os justos. Quem são os justos? Justo é uma coisa, santo é outra. O santo que a Bíblia fala é o separado. É aquele que pratica a justiça, guarda os mandamentos de Deus. Esse é o santo. E o justo? O justo é justamente aquele indivíduo que, por circunstâncias, não conheceu a palavra, mas dentro da sua ignorância espiritual, ele era íntegro. Ele ajudava as pessoas. Ele era honrado. Ele não defraudava. Ele não roubava. Ele não matava. Ele não enganava. Mas ele não teve a oportunidade de conhecer a palavra. E se você lembrar um pouquinho, você vai ver que você tem pessoas que eram próximas a você que são assim. Eu lembro da minha avó, por exemplo. No sábado, ela pegava as filhas e os filhos para levar leite, queijo, coisas para as pessoas pobres que trabalhavam. Naquela época eram fazendeiros. Então tinha os trabalhadores que moravam na propriedade, mas eles não tinham alimento suficiente. Eu lembro que ela fazia isso. Era uma pessoa que sempre se preocupou com o necessitado. E eu tenho certeza que você tem na sua família, teve pessoas que jamais ouviram falar do que vocês estão ouvindo falar agora. E essas pessoas, elas são enquadradas como justos. E elas vão ressuscitar na primeira ressurreição. Porque ninguém vai se perder sem que conheça a verdade. Porque o julgamento tem que ser o quê? Justo. Ninguém vai se perder. Agora, é óbvio que nós não estamos falando aqui do perverso. Qualquer indivíduo sabe que roubar é pecado, que matar é pecado, que se drogar é pecado. Qualquer indivíduo sabe disso. Então, isso aí é uma outra situação. Mas tem pessoas que são o quê? Extremamente sinceras. Elas creem naquilo que elas aprenderam e elas praticam tudo aquilo. Você vê espalhado pelo mundo até freiras, né, que se dedicaram à pobreza para cuidar de vidas, de leprosos, enfim. Isso são o que a Bíblia chama de justos das nações. Pessoas justas, mas que não tiveram oportunidade. Eu não sei qual a estatística de quantas pessoas morrem por dia. Uma coisa é certa, 99% morrem sem ter conhecido a palavra. O amor de Deus é estendido para essas vidas. Ora, vocês não. Vocês foram privilegiados. Vocês foram selecionados. Vocês foram escolhidos para serem pessoas diferentes, para serem a luz do mundo. Como a Bíblia diz, não se pode esconder a luz embaixo de uma mesa, mas tem que colocar garampo. Muitas vezes você pensa, mas o que eu estou fazendo aqui? Você está sendo preparado para o mundo vindouro. Você pode ser selecionado para ser um daqueles que hão de ensinar, que hão de governar com Jesus. Então, por isso, reveja os seus conceitos. Quem é o seu mestre? É Yeshua? É o Espírito Santo? Quem é o seu mestre? Quem é que está te ensinando? É a palavra? Quem é que está mudando a tua vida? A tua vida mudou alguma coisa? O tempo que você conheceu o Senhor ou não? Se não mudou, alguma coisa está errada. Está na hora de você rever os seus conceitos. Por quê? Porque é necessário, é importante. A palavra, ela é transformadora. A palavra de Deus, ela modifica a maneira de nós agirmos. Quando nós somos carnais, as nossas maneiras de agir é olho por olho, dente por dente. Mas quando nós começamos a ser espirituais,
nós vamos buscar uma alternativa. De repente o indivíduo faz o mal contra você. A lei diz, ele tem que ser punido. Mas o mal que ele fez, talvez a punição seja muito grande. Aí você busca uma alternativa para punir aquela pessoa. Porque há necessidade. Mas se o seu coração é um coração que está ligado às coisas de Deus, você vai tentar amenizar, vai tentar conciliar. Existe conciliação para tudo. Tem que haver. Mas um coração transformado, um coração em que o Espírito Santo habita, ele faz diferença, irmãos. Então comece a colocar isso no coração de vocês. Como é que eu posso ser melhor este ano? Como é que eu posso tirar essa animosidade natural que eu tenho? Porque nós temos essa animosidade natural. Nós estávamos lá na Praia Grande e fomos até Peruíbe. E nós estamos na rodovia. Do nada, me aparece um doido, joga o carro na frente, eu seguro, ele continua, vai parando e me ameaçando. Eu tinha duas coisas para fazer. Revidar a agressão dele ou ignorar. Eu achei melhor ignorar, porque de louco já basta eu. Dois loucos conversando não vai dar certo. Então você percebe que às vezes aparecem malucos no seu caminho que você não faz a menor ideia. Foi uma coisa absurda, uma coisa fora de propósito. Mas você não sabe que espírito está naquele camarada, mas é o seu espírito que está em mim. Eu não sei qual o propósito daquela pessoa. Porque da mesma maneira que na tua vida entra pessoas enviadas pelo Espírito Santo de Deus, também entram pessoas enviadas por outro espírito. Agora cabe a nós sabermos se é real ou não. Muitas vezes eu tomei decisões erradas, confiando nas pessoas, acreditando que elas iam fazer o melhor. E não aconteceu. E aí você tem que tomar decisões que as pessoas cobram da gente. Não, você tem que ser firme. Mas como que eu vou ser firme? O que é firme? É destruir o oponente? Ou tentar chamar ele à razão? Eu posso chegar para você e dizer, olha, o que você fez para mim é passível de você ser encarcerado, ser preso, pagar uma multa. Mas eu não vou fazer isso. Eu lhe perdoo. Qual vai ser a reação do agressor? É muito difícil você se colocar como juiz. Eu nunca gostei de ter que decidir coisas que estão além da minha... que eu venha me arrepender. Então, uma coisa eu posso dizer para vocês. Somos privilegiados por termos conhecido esse Deus maravilhoso, que tem mudado o nosso coração. É um processo. Tá? E, com certeza absoluta, tem mudado o coração de cada um de vocês. Se você for sincero, se você for sincera, se nós formos sinceros e fizermos uma avaliação de quem éramos e quem somos, nós vamos ver o agir de Deus. E Deus mudou muita coisa em nossa vida. Óbvio que falta muita coisa ainda. Mas o importante não é o fim da jornada, mas é o primeiro passo de uma jornada. Quando você decide tomar uma decisão na sua vida e prosseguir em frente e dar continuidade, você alcança o objetivo. Não importa o tempo. Cora Coralina, maior poetisa brasileira, ela só conseguiu ficar conhecida e publicar as suas poesias depois que o marido morreu. Ela tinha 80 anos. Porque ele era opressor. E ela conseguiu e tornou-se famosa, né? Pouco tempo.
Ela não viveu muito, mas foram tempos de glória. Então, se a glória não chegou ainda na sua vida, não se preocupe, vai chegar. Se a prosperidade que você tanto almeja não chegou, vai chegar. Mas vá pelo caminho certo. Vá pelas escolhas certas. Não faça como Ananias e Safira. Quando vê a bênção demais, fala, não, também não dá, né? Migalha eu até dou. Mas tudo isso aqui não dou, não. Aí você vê o seguinte. É isso que Deus pensa de nós? É isso que Deus quer da gente? E aqui eu não estou falando só de financeiro, não. Eu estou falando de dedicação. Eu estou falando para você o que você está fazendo da tua vida. Será que a eternidade vai ser boa para você ao você olhar para os lados e você sentir a falta de pessoas que você estava acostumado a ver? Será que vai ser bom? Será que você vai ser feliz lá na eternidade se você olhar e falar, cadê minha mãe? Meu pai? Cadê o Renato? Ah, não, o Renato está ali. Está com uma asa enorme, batendo lá. Cadê? Sabe por quê? Porque o nosso coração vai estar transformado. Quem estiver lá vai estar com o coração transformado. E ele vai sentir a falta. Né? Puxa vida, mas nós caminhamos juntos tanto tempo. O que será que aconteceu? Eu espero que não seja falhas minhas. Eu espero que não seja atitudes minhas. Quantas pessoas já me chegaram e falaram, eu quero pedir desculpa, porque você foi contra qualquer decisão que eu tomei no passado e eu achei que você estava errado. E prossegui naquela caminhada e eu dei com os burros na água. Outros diziam o seguinte, ainda bem que você me aconselhou porque eu continuei na jornada e hoje sou feliz. A diferença de você viver bastante é isso. Você consegue ver os frutos do seu trabalho. Você consegue ver os frutos das vidas abençoadas com as palavras. Não é perdido o que nós estamos fazendo aqui. Não é perdido. Pelo contrário, é ganho. Nós estamos ganhando o quê? Experiência. Vida. Deus, Ele pode fazer a diferença na vida de vocês. E eu tenho visto Deus abençoar pessoas de todos os jeitos e todas as maneiras. Mas desde que a pessoa seja o quê? Sincera. A pessoa chega e fala, não, eu vou abençoar aquela vida. Eu vou levar a palavra para ele. Eu vou convidar ele para ouvir a palavra de Deus. Agora mesmo eu recebi uma mensagem de um rapaz do Rio de Janeiro. O pai dele tem 3 igrejas. Era de uma igreja assembleia, o pai dele morreu. E ele ficou tomando conta. E ele já vem há algum tempo conversando comigo. E eu vou conversando com ele aos poucos. E agora ele disse, olha, eu quero fazer uma reunião com o senhor e com a minha esposa. Porque eu tenho assistido os vídeos. E isso tem mudado a minha vida. E eu falei para ele, você tem certeza? Porque a minha fé, ela é problemática. Aqui é o fundo do funil. O funil é assim, né? Aqui embaixo começa a apertar. Ele falou, não me importa. Se eu tiver que ficar eu e minha esposa, já é ganho. Porque existe uma porta larga, né? Onde as pessoas gostam de entrar. As pessoas gostam de agir. Só que não é a porta que Jesus falou. Ele disse o seguinte, onde tiver quantos? Em meu nome. Ele falou isso para nos confortar, porque ele sabia que seria exatamente assim. Poucos teriam interesse. Poucos teriam vontade. E eu sei que o Espírito Santo vai convencer o coração de pessoas que ainda estão relutando.
E essa pessoa ainda vai chegar até nós e falar, olha, obrigado. Aquela palavra mudou a minha vida. Aquela palavra mudou a minha história. Quantas vezes, irmãos, eu já vi pessoas entrarem em contato comigo depois de anos para agradecer uma palavra que eu achei que foi um horror. Os piores sermões que eu preguei foram os que deram mais resultado. Sabe aquele sermão que você sai com cara de cachorro caído de mudança? Mas que coisa horrorosa! Como é que eu consegui pregar tão mal? E é justamente aquele que transformou vidas. Porque não foi a minha palavra, mas foi o Espírito Santo que transformou essas vidas. Então que Deus faça isso na vida de vocês, na minha vida. Que a gente comece a refletir o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão. Nós estamos aqui, mas eu estou preocupado com os nossos irmãos lá do Rio de Janeiro. Estou preocupado com os nossos irmãos de Santa Catarina. Santa Catarina está uma chuvarada danada. Eu me preocupo com essas pessoas que estão junto conosco. Teve uma pessoa que me ligou e disse, olha, eu precisava tanto de um. Consegui um excelente salário, bom salário, o que eu faço, mas eu tive que dizer não. Eu falei, como assim? Tenho que trabalhar sábado. E a minha fé é inegociável. Eu falei, amém. Eu tenho certeza que Deus vai te dar uma coisa muito maior do que você tem. Porque eu já passei por isso, já até contei aqui isso para vocês. Eu já passei por isso. Mas eu esperava ouvir isso da pessoa. Não assim, olha, sabe porque a situação está tão difícil que eu resolvi ficar com a metade da venda da casa, como foi o caso de Ananias e Safira. Então não fique com aquilo que não é seu. O que é de Deus é de Deus. E o teu coração não é seu. Ele tem dois donos. Ou é de Deus, ou do inimigo de Deus. A quem você vai dar o seu coração? A quem você vai escolher? Hoje, escolhes a quem se vais, disse Josué. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Eu digo para vocês, o que você quer escolher? O que você quer servir? Deus tem várias maneiras de agir. Jesus disse, eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco. O que ele queria dizer? Que ele tem ovelhas espalhadas em todos os lugares, em todos os movimentos. Porque tem pessoas que não estão prontas ainda. Tem pessoas que não entenderam o projeto de Deus. Mas eu começo a observar essas pessoas, elas aos poucos serem reconstruídas espiritualmente. E como é que eu percebo? Pelas perguntas. Quando elas começam a fazer perguntas óbvias, perguntas que têm lógica, e aquela pergunta vai levar à plena consciência. Vocês foram chamados para serem reis e sacerdotes. No seu trabalho, você foi chamado para ser o líder, e não os pés, a cabeça. E Deus vai fazer isso na sua vida. Mas para você chegar lá, você tem que estar pronto. E para você ter que estar pronto, Deus vai te julgar em cada atitude, em cada gesto. Em cada maneira de agir. Deus vai julgar você. Nós somos julgados 24 horas por dia. Nessa existência, eu passei cada coisa que vocês não fazem a menor ideia do que eu já passei nessa vida. E quando eu achei que acabou, vem mais. E quando eu achei que acabou, vem mais. Para finalizar, ontem, chegou um casal para conversar com a Raquel. Eu fui preparar minha mãe para descansar. E ela não tem a menor noção do que seja tomar um comprimido, beber uma água ou ir ao banheiro. Ela não sabe mais que o vaso sanitário é para fazer as necessidades. Não sabe mais. E aí o que eu tenho que fazer? Tenho que levar ela no banheiro, sentar ela no banheiro
E ali começar. Mãe, faz assim. Aí eu abro a torneira. Qual você faz para o neném no começo, sabe? Tss. Aí depois de meia hora, ela consegue fazer. E aí, ela ficou no banheiro mais de meia hora. E eu ali, tentando. Aí eu falei, não vai acontecer mais nada. Vamos, mãe, vamos levantar. Quando eu levantei, ela fez o número 2 todinho. E uma pessoa idosa não é como um jovem. Muito difícil você fazer a higiene da pessoa. E ela começou a entrar numa crise, começou a gritar. Aí aquela sujeira toda. E eu vendo que ela ia cair, ia se estatelar no chão. Eu tive que abraçá-la e pegá-la assim. Além de eu ser bruto, ela é sensível. Você pega nela, dói. Aí ela começa a gritar. Aí eu consegui acalmar. Gastei 2 rolos de papel higiênico. Quando eu levei ela para perto da cama para sentar, de novo. Aí vomitou e sujou tudo. Era meia-noite. Eu estava lavando roupa suja, tapete. Aí eu perguntei para Deus, por quê? Por que tudo isso? Não tive resposta. Hoje de manhã ela acordou. Aliás, acordou não. A noite toda eu passei acordado. Eu levantava, ia lá, e era tremendo. Hoje de manhã ela tremia. E dizia assim, eu quero um parente, você não traz um parente meu, porque ela não sabe quem sou eu. Aí levantei, fiz a higiene. Vi os dentes dela, porque ela não sabe escovar mais os dentes. Eu tive que escovar. Levei ela até o local para ela tomar o café. Eu tenho que colocar o café na boca porque ela não sabe mais beber. Aí eu fiquei passando a mão na cabeça dela, carinho, até ela se acalmar. Aí eu liguei para a Raquel estava na igreja resolvendo as coisas da igreja. Falei, Raquel, vem para cá que eu preciso ir, não tem quem fique com ela. Eu não tenho condições de levar ela hoje, porque ela está alterada. Essa é a grande realidade da vida. É isso que nós somos. É só isso que nós somos. Aonde está o orgulho? Minha mãe era uma mulher tão recatada, que eu nunca vi ela tomar banho. Ela tomava banho à tarde, quando não tinha ninguém em casa. Eu nunca vi ela em trajes menores, tão recatada que ela era. E orava. E chama-se vida. E nós somos testados em tudo. Em todas as coisas. E aí chega uma hora que você não sabe o que fazer. Compreende? Você não sabe o que fazer. Não sabe para que correr. Mas é a nossa vida. E essa é a vontade de Deus. Ela já morreu. Só o corpo está ali. A mente já foi. A mente dela morreu muito. Ela não sabe que meu pai morreu. Ela não sabe quem sou eu. Ela não sabe quem é a filha dela. Não sabe nada. É apenas um corpo andando. Só que eu sei que ela é minha mãe. E não existe coisa mais difícil que você ter que tocar na sua mãe numa situação como essa. E isso tem um nome. Chama-se amor. Então, nós somos provados de todas as maneiras, de todos os jeitos. Porque da mesma maneira que Jó foi provado
E Satã disse, lógico, ele tem tudo. Como é que ele não vai glorificar Deus? Então, muitas vezes, quem sabe, né? O Senhor passou lá, está vendo meu servo? Lógico. Prova ele até o último instante da vida dele, que quero ver. Longe de mim me comparar ao nosso amigo Jó. Mas não existe nada mais difícil nessa vida que o que nós temos que passar. Por isso, a oração de vocês é fundamental. Porque chega um momento que você não sabe mais o que está acontecendo. Você fica com um estresse tão grande que hoje, a hora que eu sentei para almoçar, eu falei com a Raquel, estou com um problema. Qual? Eu não lembro se eu tomei meus remédios. Que de manhã é uma rotina. Remédio da pressão, remédio da tireoide, remédio da próstata. Aí tem que tomar o omeprazol, porque senão esse remédio me faz mal. Eu falei, e não consigo me lembrar se eu tomei. Então, a vida é assim. Só que nós temos um compromisso. E eu tinha um compromisso com vocês. Não sabia quem viria. Eu podia simplesmente ligar e falar, eu não vou, não, mas eu tenho um compromisso com Deus. Que a Bíblia é clara, em Isaías 66, 22. Será a lua nova a outra, de um sábado a outro. E virá toda a carne adorar perante mim, Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por estarem presentes. Vocês não sabem como eu sou grato. E também sou grato por aqueles que não puderam. Mas que Deus os alcance também com as mesmas bênçãos que vocês vão sair daqui. Hein? Vamos ficar em pé, vamos orar.